Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de outubro de 2025. Putin se prepara para usar táticas híbridas contra a OTAN na Estônia. Eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça os seus comentários. Isso é muito importante. E é muito importante porque assim vocês ajudam a fortalecer o canal. Eu conto com vocês para isso. Muito obrigado vocês que têm me ajudado, dando likes, aqueles que estão compartilhando com suas redes sociais também, que têm dado bons resultados. Eu agradeço. Obrigado. A questão da guerra híbrida, ela começou na realidade com a invasão da Crimeia. E depois estendeu-se também à região de Donbass. E o próprio Putin, ele reconheceu mais tarde que eram tropas russas, sem insígnias. E é isso que está se vendo na Ucrânia agora, porque a guerra híbrida já começou, mandou drones para a Polônia, para a Dinamarca, foram lançados de um navio petroleiro que passava no Mar Báltico, né, em direção, e para a Alemanha também mandaram o aeroporto fechou, mandaram drones lá. Então, em toda a região da Europa, o Putin está provocando, fazendo essa provocação. E, no entanto, na Estônia ele também mandou 3 MiG-31 entrar no espaço aéreo da Estônia. Ele nega tudo isso. Nada disso aconteceu. Eles não têm conhecimento. Os drones são desconhecidos, segundo ele. Não sabem de onde vêm esses drones, né? E quando todos sabem, o mundo inteiro sabe, o Putin cinicamente mente e continua fazendo as suas ameaças costumeiras. Mas na Estônia agora, que parte da fronteira com a Rússia foi fechada, nessa parte que foi fechada, os estonianos, né, a Estônia avistou tropas russas, como eles fizeram na Crimeia. Tropas, homens de uniforme verde sem insígnia, que você não, sem uma identificação de país, de cargo, de se é capitão, de posto, de se é capitão, se é sargento, nada disso. Porque mesmo os soldados têm uma identificação. Se você olhar na guerra, ambos os lados têm lá os seus escudos, né? Rússia, Ucrânia, coisas assim. E eles estão fazendo essa guerra híbrida, indo agora, e um número considerável de tropas do lado russo, e olhando, inspecionando a fronteira, olhando aquela região. E a Estônia, ali naquela região, ela já construiu, ou pelo menos iniciou, em boa parte da fronteira, ela já fez grandes valas para impedir a passagem de tanques, ou limitar a passagem de tanques a algumas, tanques de guerra, a algumas rotas já pré-estabelecidas que passam carros, caminhões, ali é fácil de controlar e de bombardear se eles vierem com tanques. Então essa é o que está hoje. E as autoridades estonianas estão dizendo que na fronteira, esses homens de verde que eles chamam, né, e não são marcianos, não vieram de Marte, e o Putin sempre diz que não sabe quem são, como ele disse no início da Crimeia. Ele disse o que era? Que eram tropas que estavam lutando pela independência do seu país. Eles achavam que a Crimeia não é a Ucrânia, eles queriam a independência. Eles não eram nem tártaros nem ucranianos, que eram só esses que moravam lá. Quando chegaram em Donbass, fizeram a mesma coisa, né? Não, hein, queremos estar junto com a Rússia, nós não queremos a Ucrânia. Eram as tropas do Putin sem as insígnias. Então ele faz isso e agora parece que tentando entrar na Estônia, sim. Vai ser mais difícil, né? E então elas dizem que eles estão intensificando as provocações e depois que um movimento incomum de tropas russas perto da fronteira. Então forçou com isso a Estônia a fechar um ponto de passagem de fronteira agora a partir do dia 10 de outubro. E ainda está fechado. E se houver necessidade, eles vão fechar toda a fronteira, porque está concentrado apenas em um ponto. E aí eles vão dizer que estão lá para defender a língua russa, porque como ela na União Soviética ela fazia parte, né, da URSS, e ali ficaram os russos morando, sem dúvida, os filhos já têm documentos de Estônia e tal, e eles vão dizer, não, viemos para defender o povo russo que está aqui. Eles vão inventar essa mentira novamente, como inventaram na Ucrânia. Já devem estar com isso na ponta da língua. Então,
guardas de fronteira russos estão patrulhando rotineiramente, isso eles sempre fazem, estão no território deles. No entanto, o movimento significativo desses homens de verde, que é o preocupante, que a Estônia começou a se preocupar. A Estônia é um membro da OTAN desde 2004, tem uma população de 1.370.000 habitantes, é pequeno, né? Tem uma grande maioria de cidades brasileiras que tem um número bem maior que isso, né? Acho que não tem nenhum... Não, acho que os territórios lá, Rondônia, Roraima, talvez não tenham uma população muito grande, Roraima principalmente, né? Então, não é mais assim mesmo, não é um país com população muito grande, né? E ele compartilha uma fronteira grande com a Rússia, né? 290 quilômetros. E então é amplamente vista como um dos membros mais expostos da aliança hoje. E a estrada, frequentemente, que ali eles passam por estrada naquele ponto, ela é usada por moradores locais como um atalho que corta brevemente uma faixa do território russo, onde parar é extremamente proibido, né? E o ministro de Relações Exteriores da Estônia, o Margus, não Marcus, né? Margus Tsakana, disse à imprensa que a decisão de fechar a passagem foi uma medida de precaução para evitar possíveis incidentes. É claro, viram um pessoal lá sem insígnias, se aproximando da fronteira, olhando de um lado para o outro. Na realidade é uma pressão, é uma ameaça que eles estão fazendo, porque o Putin constantemente está fazendo ameaças contra a OTAN. A Rússia intensificou suas campanhas contra nações ocidentais, principalmente contra a União Europeia, inclusive em território europeu e por meio de intermediários, né? A Estônia já há muito tempo, ela já faz parte da OTAN e da União Europeia, há bastante tempo. E ela, na realidade, está sendo ameaçada. Na Ucrânia era porque a fronteira era a fronteira era a Rússia e a Ucrânia, e eles não queriam também a Ucrânia na OTAN e nem na União Europeia, né? Que a Ucrânia nem estava indo para a OTAN, só para a União Europeia. Agora eles aceitam a Ucrânia na União Europeia, mas não querem a OTAN. Mas a Estônia já há muito mais tempo é isso e eles nunca chiaram. Agora o ditadorzinho lá, que está lá, há 25 anos no poder, que acha que ele agora vai invadir a Estônia. Quando as autoridades estonianas notaram, então aí decidiram interromper o trânsito naquela estrada específica para evitar possíveis incidentes. Inclusive os moradores que usavam como trajeto ali não podem passar mais por ali. O fechamento ocorreu justamente por causa que, depois do incidente que eles fizeram isso, que a OTAN denunciou os jatos russos que sobrevoaram o espaço aéreo da Estônia. E o que eles chamam esses lá em inglês, né? E chamavam assim na Crimeia, na península da Crimeia, da Ucrânia, quando foi invadida por eles, Little Green Men. Eles chamavam então de pequenos homens de verde. E agora eles chamam lá na Estônia Little Green Men Return, ou seja, o retorno dos pequenos homens de verde. A expressão homenzinhos verde, melhor, talvez seja traduzir melhor, lembra 2014, né? Justamente é isso que está todo mundo preocupado, quando tropas russas sem insígnias tomaram locais importantes na península da Crimeia, como primeira fase da ocupação. Na época, Moscou negou que fossem tropas russas, mas o presidente russo, Vladimir Putin, esse ditador em questão, admitiu mais tarde que eram militares russos. O chefe da inteligência alemã, Bruno Kahl, alertou em julho já que Moscou poderia empregar táticas híbridas semelhantes além da Ucrânia para investigar a prontidão da OTAN. Eles não precisam enviar tanques para isso, disse ele. Eles só precisam enviar homenzinhos verdes para a Estônia para defender a suposta minoria russa oprimida. É isso que ele está bolando fazer, o Putin, e acha que vai enganar. Enganou uma vez na península da Crimeia e em Donbass, não engana mais. O Marco Michelson, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento estoniano, disse que a presença de tropas perto da Estônia indica que os objetivos estratégicos da Rússia permanecem inalterados. A Rússia não mudou seu principal objetivo estratégico, a destruição, ou mais precisamente a subjugação da ordem de segurança existente na Europa à sua própria vontade, né?
uma das principais condições prévias para isso é a vitória na guerra contra a Ucrânia, bem como a fragmentação interna das sociedades ocidentais, a ponto de a unidade entrar em colapso e a credibilidade da cláusula da defesa coletiva ser prejudicada. É o que acredita Putin. Ele acha que se ganhar dentro da Ucrânia, e para isso ele precisa conquistar toda a Ucrânia, ele vai ter sucesso desta maneira, com isso que ele acredita que eu acabei de colocar para os senhores. O incidente aconteceu após diversas violações do espaço aéreo, e inclusive de aviões e incursões de drones pela Europa. E o ditador russo sabe que está criando agitação, e para ele isso é positivo, na minha opinião. Não há desvantagem nem inconveniente para ele, né? O presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, alertou repetidamente que a agressão russa desenfreada poderia se espalhar para além das fronteiras da Ucrânia. Em setembro, ele disse que a incursão de drones na Polônia assemelhava-se aos chamados homenzinhos de verde na Crimeia. E para isso ele não precisa de muita gente, de muita tropa, não precisa de um aparato grande como ele tem lá na Ucrânia, e pode continuar fazendo essa agitação. Psicologicamente, eu acredito, nesse momento é uma guerra tecnológica, não se trata apenas de pessoas em uniformes verdes. Hoje, o mesmo papel em território polonês foi exposto por drones russos, hoje que eu digo recentemente, né? O Ministério da Defesa da Estônia, que é o senhor Hanno Pevkur, disse que a Rússia busca provocar uma reação exagerada da OTAN com esse tipo de provocação. É exatamente isso que a Rússia quer, que a Europa reaja exageradamente e depois alegue que a OTAN iniciou a guerra com a Rússia. Eu acho que a Europa tem que cuidar para não cair nessa armadilha, sem dúvida nenhuma. Esse Putin continua um homem muito perigoso. Eu quero apenas citar que a Estônia está dentro da União Europeia desde 2004, ou seja, ela é muito antiga na União Europeia, tal como na OTAN. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Obrigado a vocês que estão me ajudando, e peço àqueles que ainda não estão divulgando, compartilhando, recomendando os vídeos, que façam isso, por favor, e deem um like também, que vocês assim vão fortalecer muito mais o canal. Muito obrigado. Não esqueçam, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.